Quartos anos, tudo bem com vocês? Vamos corrigir as tarefas de língua portuguesa que a Tiane deixou aí para vocês? Então, na página 57 está lá, número 1. Releia a lista dos materiais solicitados no texto. Colar de cascas de ovo. 2 ovos, uma agulha, 40 centímetros de arame flexível, 2 botões brancos, papel craft, pardo ou branco, caneta hidrográfica preta ou marrom e cola branca. Complete o quadro com as palavras usadas nessa lista. Então, nós temos aí os objetos, que são os substantivos, e os adjetivos que foram colocados para esses objetos. Para os ovos, tá falando alguma coisa? Ovos brancos, de cascas claras? Não, né, gente? Por isso que tem esse risquinho aí. O próximo seria uma agulha. Então, completem aí como está aí no quadro, a palavra agulha, tá? Também não tem nenhum adjetivo para ela. Centímetros. Centímetros, tem algum adjetivo? Não. E aí, o que era flexível? O arame, né? Botões brancos, né? Papel, ele pode ser craft, e aí tem aí pardo ou branco. Caneta hidrográfica. Quais são os outros adjetivos da caneta? Preta, marrom. E por último, cola branca, certo? Então, o substantivo é aquilo que eu usei e o adjetivo é como que é esse substantivo que eu utilizei, certo? 2. Na lista de materiais do texto colar casca de ovo, há muitos substantivos e nenhum verbo. Por quê? Letra A. São enumeradas ações para a fabricação do colar. Letra B. O colar possui muitas partes. Letra C. São listados os objetos necessários à fabricação do colar. Letra D. A montagem do colar exige muita atenção. Então, como vocês veem aí, a letra C é a correta, tá? São listados os objetos necessários à fabricação do colar. 3. É correto afirmar que, nessa lista, os adjetivos são importantes porque informam as características dos objetos a serem utilizados na confecção do colar. B. Dão nome aos objetos que deverão ser usados na produção do colar. C. Indicam as ações necessárias à confecção do colar. Ou D. Informam apenas as cores dos objetos solicitados na produção do colar. Então, como vocês podem ver aí também, a letra A é a letra correta, né? Número 4. Leia a receita do suco, de suco. Suco de laranja, abacaxi, beterraba e cenoura. Eu adoro essa misturinha, hein? 400 ml de suco de laranja. Nossa, é bastante. 800 ml de suco de abacaxi. 2 fatias finas de beterraba. 2 cenouras pequenas. 600 ml de água. 2 colheres de sobremesa de açúcar. E modo de preparo. Limpe e descasque o abacaxi, a beterraba e a cenoura. Bata o abacaxi no liquidificador junto com a água. Adicione os demais ingredientes e bata novamente. Coe e sirva gelado. Olha, esse liquidificador tem que ser grande para fazer tudo isso, hein, galera? Então, A. Grife no texto os verbos do texto acima. Grife os verbos do texto acima. Lembra, os verbos são as ações, aquilo que está pedindo para vocês fazerem. E eles estão no modo imperativo, né? Já respondi a letra B aí. Então, quais são os verbos? A tia me grifou, ficou limpe, descasque, bata, adicione e bata novamente, coe e sirva, né? B. Escreva em que modo eles são usados. Esses verbos são usados, né? Os verbos estão no imperativo. Letra C. Complete a lista com os verbos que você grifou e siga o modelo.
limpe, limpar. Então, vamos lá. Número 1, descasque, descascar. 2, bata, bater. 3, adicione, adicionar. 4, coe, coar. E 5, sirva, servir. Letra D. Os verbos mais usados são os de ação ou de estado? Por quê? Então, gente, os verbos mais utilizados são os de ação, porque os textos instrucionais, eles ensinam a fazer as atividades. Então, você tem que agir, você tem que descascar, você tem que cortar, você tem que coar, você está trabalhando. Então, é um verbo de ação, tá? São verbos de ação, tá bom? Vamos lá, então. Agora nós vamos entrar num termo que a gente já tinha estudado antes, que são os advérbios. Os advérbios são palavras que marcam tempo, que marcam lugar, que marcam modo, tá? Então, como que são os advérbios de tempo, tia? Agora, ontem, hoje, amanhã, depois, já, imediatamente. Por exemplo, chegamos em casa ontem. Então, quando você chegou em casa? Ontem, tá? Então, esses são os marcadores de tempo. Nós temos também os advérbios de lugar, que são marcadores de lugar. Olha só, lá, perto, longe, atrás, dentro, fora. Por exemplo, a mata fica atrás do morro. Aonde fica a mata? Atrás do morro, fica lá, né? Como se a gente estivesse mostrando onde está. Advérbio de modo. Alegremente, docemente, rapidamente, apressadamente, bem, mal, tá? Então, esses são advérbios de modo. Por exemplo, a moça dançava graciosamente. A Laura escrevia cuidadosamente, caprichosamente, né? A Ana Sofia falava docemente. A Ana Raquel brincava alegremente. A Lívia andava apressadamente. A Manuela estava bem, né? Então, a Rafaela falava docemente, né? Então, cada um foi de um jeito, cada um estava de um modo, tá? Então, esses são os advérbios de modo. As expressões adverbiais têm o mesmo valor dos advérbios. Veja alguns exemplos. Tempo. Então, agora, ó, as expressões quer dizer como está aquele tempo. Agora de manhã, agora à tarde. Eu estou falando de agora, o tempo agora, presente. Mas é agora à tarde, agora de manhã, agora à noite, entendeu? Então, as expressões adverbiais, elas vão completar o advérbio de tempo. À tarde, de manhã, depois de amanhã, às vezes, tá? Então, ele vai completar. As expressões adverbiais de lugar, por exemplo, ele mora lá perto da padaria à direita. Ele está atrás daquele menino que mora em frente à minha casa, certo? Atrás de, à esquerda, à direita, certo? Aí tem os advérbios as expressões adverbiais de modo também, com delicadeza, com silêncio, às pressas. Vamos pensar aqui. Lavínia fazia suas lições rapidamente, mas com delicadeza, né? A Laura brincava alegremente em silêncio. Eu sabia que ela estava alegre, mas ela estava brincando lá quietinha, né? Então, isso são advérbios, expressões adverbiais que estão completando aquele advérbio de modo, ou de lugar, ou de tempo, tá? Número 5. Vamos fazer juntos, tá, gente? Vamos lá. Releia um trecho do texto. Colar de cascas de ovo. Esvazie um ovo sem quebrá-lo. Faça delicadamente um buraquinho em cada extremidade com agulha. Depois sopre num orifício para fazer sair a clara e a gema.
Encha o ovo vazio com água e em seguida esvazie para limpá-lo. Agora você só tem a casca. Número 6. Nesse trecho, todas as palavras ou expressões indicam tempo na alternativa. Letra A, delicadamente, sopre e só. B, agora, cada e gema. C, depois, agora e em seguida. D, sem, delicadamente e em seguida. Então, vocês podem ver aí, a letra C é que ela vai se referir às impressões que indicam tempo. Depois, agora, daqui a pouco, em seguida, tá? Então, são essas 3 expressões aí da letra C. 7. Os textos instrucionais geralmente usam advérbio como marcador de tempo, certo? Letra A é para indicar o quê? A sequência correta das etapas na realização da atividade. B, a maneira como as atividades devem ser realizadas. C, os lugares em que os materiais devem ser dispostos. Ou D, a quantidade de materiais necessários à realização da atividade. Então, qual desses daí que é? É a letra A. Porque, gente, o marcador, né, o advérbio ou marcador de tempo, ele vai me falar a sequência correta das etapas. Primeiro, faça, bata no liquidificador, olha lá, esvazie o ovo sem quebrá-lo. Em seguida, faça delicadamente 2 furos nas extremidades, sopre em seguida e assim vai, tá? Então é a letra A. Agora aí na página 60, nós temos um exercício do ortografar, né? Tão gostoso de fazer, mas esse eu quero analisar junto com vocês, porque teve criança que teve dúvida da última vez que nós fizemos um parecido, tá? Observe a letra R nas 2 listas de palavras. Lista A, então linha A, rumo, rosado, ração, rima, remendo. Lista B, arrumar, carro, arrasar, corrimão, correto. Vejam, gente, todos os R's são fortes, é aquele que força na hora de falar, né? Então, ó, a letra R tem o mesmo som em todas as palavras citadas. Escreva a regra do uso dessa letra nas 2 listas. Então, vejam aí que a tia escreveu assim. Em início de palavra, escreve-se apenas um R, então nenhuma palavra começa com RR. E o som será sempre de RR, ou seja, um R mais forte, tá bom? Entre vogais, tem o som de R forte e dobra-se a letra na escrita, certo? Então, quando ele está entre vogais, ó, arrumar, carro, arrasar, corrimão, correto, eu preciso de 2 R's, senão fica coreto, coreto, corimão, arasar, caro, arumar, né? E aí fica diferente. Então, nós sempre precisamos, entre 2 vogais, o RR. Não se esqueçam disso, porque às vezes vocês vão escrever palavras e acabam esquecendo, tá? E aí acaba saindo errado, né? 2. Leia estas palavras. Então, vamos ler junto comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. Henrique, enrolar, Israel, honra, enroscar, genro, guelra, bilro. Qual é o som da letra R nas palavras? O som é de R forte, né? De 2 R's. B. Por que elas estão escritas com um R e não 2 R's? Porque antes da letra R vem as consoantes N, S e L. Então veja, quando eu tenho vogais, eu coloco 2 R's. Quando eu tenho consoantes, eu vou usar só um R, tá? Porque ele me garante ler desta forma. A pronúncia sai mais corretamente. Certo, moçada? A letra R, não, entre 2 consoantes não, ela vem antes de uma consoante, depois de uma consoante, tá bom?
Então é isso mesmo, ó, porque antes da letra R vem uma consoante. Olha lá, Henrique tem o N. Enrolar tem o N, Israel tem o N, honra tem o N, enroscar tem o N, genro, guelra tem o L, bilro tem o L também, tá bom? Então, espero que vocês preencham aí. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês farão essa parte de produção de texto, a Tia Ani vai deixar para a aula de redação, certo? O em casa, vocês farão a página 63, 64, 65 e 66. Não é muita coisa, tá? Vocês têm que ler, assinalar, encontrar, fazer no caderno, tá bom? Releia o texto Colar de Cascas de Ovos e responda as questões. Por que é preciso ter cuidado com a casca de ovo conforme se lê no primeiro conjunto de instruções? Por que é preciso ter o cuidado? Vocês sabem, né? O segundo conjunto de instruções informa que é preciso torcer o arame pertinho do orifício. Lembra na aula da live que a gente fez o colar, foi dando um nozinho? Então, porque isso é necessário. E por que isso é necessário? Né? Então, vocês vão explicar o porquê que deu o nozinho na tampinha lá e por que foi utilizado esse nozinho do arame aí. 2. A sequência nas instruções de uma receita de frappé de chocolate foi alterada. Veja, bata por 1 minuto. Finalmente, perfume com uma pitada de canela. Em seguida, acrescente uma barra de 100 gramas de chocolate meio amargo e uma colher de chá de café sem açúcar. E misture novamente. Coloque 2 bolas de sorvete de creme no liquidificador. O que vocês vão fazer? No caderno vocês vão reescrever, organizando-as na ordem correta, tá? Então vocês vão refazer esse texto no caderno. 3. Leia as instruções do jogo de forca, cujo objetivo é descobrir a palavra certa para escapar da forca. Como brincar? Antes de começar o jogo, escreva em uma folha de caderno todas as letras do alfabeto bem no topo, então bem em cima. No lado esquerdo da folha, faça o desenho de uma forca, deixando bastante espaço do lado direito. Um dos jogadores pensa em uma palavra e ao lado da forca faz os traços de acordo com o número de letras dessa palavra. Compete ao outro jogador adivinhá-la. Para cada letra certa, faça um risco no alfabeto, ajudando o jogador a memorizar quais letras foram sugeridas. Mas, para cada letra errada, o enforcador desenha uma parte do corpo de um bonequinho na forca, tá? Letra A. Releia o texto e dê o nome dos materiais necessários para o jogo, acrescentando um adjetivo adequado para cada um. Então, vocês vão reler o texto, né? E colocar o nome dos materiais e acrescentar um adjetivo, igual nós fizemos na tabelinha da correção, tá? B. Faça um desenho citado no segundo parágrafo. Faça o desenho do que foi citado no segundo parágrafo, tá? 4. Leia esta receita culinária. Então, vocês têm uma receita aí de creme de limão. Olha que delícia! Ingredientes: 1 lata de creme de leite, 1 lata de leite condensado, meia lata de suco de limão. Modo de fazer: misturar os ingredientes no copo do liquidificador, bater por 1 minuto, colocar com cuidado em uma tigela e lavar e levar imediatamente para gelar. Letra A. Encontre uma expressão adverbial e um advérbio no modo de fazer. Então, no modo de fazer, qual é a expressão adverbial que eu tenho aí? Então, nós vimos lá atrás o que são as expressões adverbiais, né? À direita, à esquerda, com delicadeza, bata com calma, tá bom? E um advérbio de local, colocar com cuidado, levar imediatamente. Pensa aí. 5. Leia a lista dos ingredientes de uma receita de massa de modelar. Olha isso.
uma lata de leite condensado, 125 gramas de chocolate branco picado, um envelope de gelatina da sua preferência, um pouco de manteiga para untar, um utensílio especial, carimbos de massinha para brincadeira. Agora leia as instruções sobre o modo de preparo e observe que elas estão fora de ordem. Por fim, acrescente a gelatina de sua preferência, misture novamente, em seguida despeje o chocolate branco picado. Primeiro coloque o leite condensado em uma panela. Enquanto a massa esfria, unte os carimbos com manteiga para não grudar. Leve ao fogo e misture bem até chegar ao ponto do brigadeiro. E aí? Como que eu vou fazer? Organize as instruções na sequência correta. Então, no caderno de vocês vão reescrever este textinho aí, organizando todas as ideias. 6. Converse com sua família e peça a receita de um prato que é preparado sempre que todos se reúnem. Use uma folha avulsa e copie no caderno, hein, moçada? Caprichando na caligrafia. Muito capricho. Caso seja possível, digite e imprima a receita. Cola no caderno. Melhor escrever, tá bom? Depois que fez isso, vai fazer o número 7. Crie uma ilustração bem caprichada do prato cuja receita você copiou na tarefa anterior. Então, vocês vão fazer um desenho sobre essa receita de vocês. Se ele for preparado em sua casa por esses dias, fotografe-o. Você também poderá pesquisar a imagem na internet e imprimir. Leve para a próxima aula. Então, vocês vão colocar no caderno de vocês, tá bom? Moçada, era isso. Façam com capricho essas atividades, tá? Elas são muito importantes para o crescimento de vocês, para a sabedoria de vocês, tá bom? E na próxima aula eu e a tia Dani viremos aqui para corrigir. Um beijo para vocês.